Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O programa O Chamado do Servo traz como tema de hoje o chamado de Noé. Noé foi, conforme todos sabem, o que construiu a arca que salvou a sua família do dilúvio que condenou o mundo. Na figura de Noé está a igreja hoje, que traz uma mesma mensagem. Haverá um juízo sobre o mundo, mas há um recurso para aquele que crê e que ouve a palavra de Deus. O recurso de Noé foi a arca. O recurso da igreja hoje é a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Jesus. E nós vamos falar um pouco hoje aqui da experiência de Noé. Temos aqui à mesa os companheiros, pastor Elcio, pastor Alexander e pastor Miguel. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, vamos ler um texto na palavra de Deus que está em Gênesis 6,14. Diz assim: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, queridos, Noé, ele está descrito na palavra de Deus e foi um fato histórico registrado na Bíblia e que traduz uma realidade muito sombria naquele tempo em que o mundo não estava muito distante de Deus, né? E a Bíblia até relata que nos nossos dias são dias semelhantes aos dias de Noé, onde o homem não se importa com seu Criador e vive a sua vida como se Deus não existisse. E em várias passagens bíblicas, revelam, traduzindo, o homem vive nos seus delitos e pecados. Mas haverá um juízo para o mundo. Por quê? Não é para o homem, é para o pecado que está no mundo, o que contamina, porque Deus não suporta o pecado. Então, onde há o pecado, a igreja precisa se afastar do pecado, estar distante disto. E como que ela fica distante do pecado? Como quando ela se aproxima do recurso que Deus nos deu para a nossa salvação, que foi o Senhor Jesus. E como que Noé se afastou do mundo daquela época? Ele construiu a arca. Então, enquanto ele construía a arca, Deus ia falando com ele, e naquele comprometimento em construir a arca, ele estava distante do mundo. Então, ele se santificou enquanto construía a arca. E foi a arca que o salvou. E hoje, a igreja realiza uma obra pelo Espírito Santo. Então, há uma pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que está na vida da igreja, que dá vida à igreja, que dirige uma igreja. E enquanto nós estamos comprometidos com a obra do Espírito Santo, nós estamos também distantes do mundo. E enquanto estamos distantes do mundo, realizando a obra, aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, que nos livrará da ira futura que virá sobre este mundo. E fica aqui já o nosso convite: se você acha que o mundo também não está bom para você, se aproxime de Jesus, porque a Bíblia diz assim, que Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos convence do pecado, nos liberta do pecado, né? Ele nos convence do juízo, mas nos convence que existe uma justiça de Deus para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Então é por isso que estamos aqui com toda a confiança, com toda a alegria, para meditar na experiência de Noé, que nos revela uma grande salvação. Vamos então ouvir aqui o aspecto histórico da vida de Noé. Pastor Miguel, quais são as informações que o companheiro tem para todos nós? Pai do Senhor. Noé já era a 9ª geração após Adão, filho de Lameque,
neto de Matusalém, ele estava vivendo no momento em que o homem se corrompia. E em Gênesis 6, 5, isso fica bem claro. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, neste momento em que o homem vivia, Deus se arrependeu e pensou no seu coração, a palavra fala, de eliminar o homem, os répteis, até as aves do céu. Mas ele olhou para Noé, e a palavra fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, naquele momento ali, veio a misericórdia de Deus, porque viu um servo que obedecia a Deus, que seguia o seu caminho em retidão, e aquele momento ali em que havia grande corrupção no mundo, Deus seleciona, ele chama Noé para realizar um grande projeto que daria vida. Ele, arrependendo do que acontecia, que desejou mesmo eliminar o homem, quando viu Noé, Deus aplica todo um projeto de salvação na vida de Noé e de sua família através da arca. Glória a Deus. Muito bem. A arca traz muitos detalhes, né, pastor Miguel? 3 andares, e até profeticamente fala da Trindade, né? Mas tem muitos aspectos que envolvem historicamente a arca, mas o nosso objetivo aqui é entender o aspecto apenas do chamado, né, profético, aquilo que envolve a vida espiritual de Noé e a grande salvação de Deus na sua vida. Então, nesse sentido, nós vamos entender aqui com o pastor Alexander, que vai nos instruir aqui de forma mais detalhada, como que entendemos, né? Como que nós podemos entender esse aspecto doutrinário da salvação na vida de Noé. Amém. O chamado de Noé ocorre num momento muito difícil, um momento semelhante aos nossos dias, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé vivia no meio de uma geração totalmente corrompida, uma degradação moral, um distanciamento de Deus quase que generalizado. Mas Deus olhou em Noé um coração obediente. A Bíblia fala que quando Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam, ele temeu. E esse temor a Deus o fez ser obediente ao projeto que Deus havia estabelecido para a vida dele e de toda a sua família. Então, no meio daquela geração corrompida, a Bíblia fala em Gênesis 6:8 que Noé, porém, é o texto que o pastor Miguel citou, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Assim como o servo que é chamado nessa última hora, no meio dessa geração totalmente distante dos preceitos de Deus, o servo tem achado graça aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor nos tem chamado. É um ato da soberania de Deus. Pela misericórdia dele, a graça dele nos alcançou um dia, no meio dessa geração. Então havia ali um projeto que foi apresentado a Noé. Era a construção de uma arca. E aquele projeto era para livramento, para a salvação ali daquelas 8 almas, Noé, a esposa, os 3 filhos, com as suas respectivas esposas. Os animais também. E os animais, né, como Deus orientou ali, 2 a 2, entrando ali naquela arca. Imagino ali aquela alegria de Noé vendo ali todos da sua família e aqueles animais que estavam estabelecidos ali pelo Senhor para entrarem. Logicamente, muitos ouviram a respeito daquilo que Noé falava, o testemunho ali de aproximadamente 100 anos na construção da arca.
Muitos tiveram a oportunidade de estarem ali, mas não creram no projeto de Deus. Foram 100 anos de pregação. 100 anos de pregação. Enquanto ele constrói a arca, era o momento da oportunidade. Era o momento da oportunidade. A porta estava aberta ainda, não é? A porta ainda estava aberta. E o que acontece é que nós podemos até imaginar mais 100 anos, a promessa de Deus, né, está tardando, né? Noé poderia até questionar, mas a Bíblia em momento algum relata sobre esse questionamento, porque Noé creu, havia o temor no coração dele. Mas 100 anos é um período até considerável para os nossos dias, muito mais para os nossos dias. Mas ali Noé estava também exercitando a perseverança em seguir ao Senhor. A perseverança do servo que é chamado nesta obra é um ato de fé. Glória a Deus. Glória a Deus. É um ato de fé. Por isso que é um processo que nós estamos vivendo. O processo da salvação é um processo dinâmico. Não é algo estático. O Senhor nos chamou e vamos ficar por aqui. Não. É algo que nós vivemos todos os dias até o arrebatamento da igreja. Então a perseverança é aliada sempre, ela está sempre acompanhada pela fé. E nessa hora o nosso coração está cheio de fé, porque foi o Senhor quem nos colocou essa fé sobre as nossas vidas. O testemunho de Noé foi tamanho ali, em não duvidar, em crer naquilo que Deus tinha falado com ele, em colocar aquele projeto em prática, que a Bíblia, a palavra do Senhor, faz referências a esse testemunho. Como nós citamos aqui, o próprio livro de Hebreus fala que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Noé foi um desses. E logo depois, no versículo 6 de Hebreus 11, capítulo 11, verso 6, vai falar que Noé, divinamente, ele foi avisado das coisas que não se viam, assim como a igreja também tem sido avisada das coisas que não se veem. Mas nós cremos que, pela fé, aquilo que nós não vemos, que é a maior promessa de todas, que é a eternidade com Deus, ela está muito perto das nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. É interessante, pastor Alex, que enquanto ele construía a arca, ele estava se distanciando do mundo, né? Porque o fato dele construir a arca era a prova de que ele creu. Né? Porque, vamos supor, a pessoa fala assim, eu creio, mas não constrói a arca. Então, continua na mesma. É como se ele não cresce. É. Né? Porque ele não fez a arca, ou a salvação seria pela arca. Nós podemos fazer uma alusão para a igreja hoje. Como é importante a pessoa se comprometer com os trabalhos da igreja. Né? É verdade. Então, a pessoa que, às vezes, é uma pessoa mais simples, que não consegue fisicamente fazer muita coisa. Mas ele vai lá, participa de uma reunião do culto profético, né? Ele faz uma oração pelo culto, ele busca de Deus uma revelação para o culto, né? Um sonho, uma visão. Então, quando ele está comprometido com o corpo, com a obra, ele está se santificando, porque está afastado do mundo. Está se separando do mundo. Exatamente. Cada vez mais. Esse né? é um ponto importantíssimo aqui, que a gente aprende na vida de Noé. Né? É Glória a verdade. Deus. É verdade. Muito bem. Vamos lá, pastor Elcio. Nós vamos fazer algumas considerações aqui sobre o chamado de Noé. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu não consigo servir a Deus porque o ambiente que eu vivo, o ambiente que eu convivo é muito difícil. Então, eu quero servir a Deus, mas as pessoas com quem estou rodeadas, elas me impedem de servir ao Senhor. Os colegas de trabalho. Colega de trabalho, amigos, Faculdade. família. Minha família é terrível. E Jesus falou, os inimigos do homem são da sua própria casa, né? Então, mas acontece o seguinte, a palavra fala que a terra se encheu de corrupção e violência de tal maneira que Deus decidiu enviar o dilúvio. Então, a situação ali
espiritualmente falando, moralmente falando, como já foi abordado pelos companheiros, era a pior possível. Mas acontece que Noé, no meio de toda aquela sujeira, podridão, podemos assim dizer, ele decidiu servir ao Senhor. E interessante que há somente 2 servos que a palavra fala que andaram com Deus. Um deles é Enoque, o outro é Noé. Noé, no meio daquela situação toda, ele andava com Deus. E por causa disto, o Senhor falou com ele, né? Divinamente avisado. Então, nós vamos falar sobre esse segundo ponto, que é a arca. O que é a arca? A arca é um projeto de salvação. Projeto de salvação para Noé, para a família e até mesmo foi até para os animais ali que se abrigaram ali na arca. Muito bem. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Onde está este projeto de salvação hoje? Está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui está o projeto. Quando nós começamos a obedecer, né, a palavra, nós estamos fazendo como Noé, nós estamos construindo a arca. Então, Noé tinha um projeto dado por Deus para construir a arca e ele executou o projeto. Nós, quando obedecemos ao Senhor, nós estamos construindo, né, a arca da nossa salvação para nós e para a nossa família. Agora, aquela arca ela tinha algumas características. O pastor Kleber falou bem que a arca da salvação ela aponta para Jesus. Jesus, ele é o Salvador. A arca tinha uma porta. Então, Jesus falou assim, eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Né? Tinha 3 andares. Então, apontando para a Trindade. Tinha 3 andares. Não tinha leme. Interessante que a Bíblia não menciona em momento nenhum, Noé, você vai fazer um leme. Então, eu fico imaginando aquele dilúvio, não era águas calmas, eram águas turbulentas, né? E bravias, mas acontece que quem estava dirigindo a arca não era Noé, quem está dirigindo a arca era o Senhor. Então, você está seguindo ao Senhor Jesus, então você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, então pode estar passando a maior luta, a maior dificuldade, Deus vai dirigir a sua vida. Amém. Louvado seja o Senhor. E interessante que tinha uma janela e era na parte de cima, voltada para cima. Então, eu fico até imaginando a curiosidade, o que será que está acontecendo lá fora? Não, mas quando eles olhavam, eles só olhavam para o alto. E Jesus falou assim, ó, levantai, quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Um outro aspecto que eu queria falar, até foi falado até sobre os animais, a salvação dos animais. É interessante, tem um versículo na Bíblia que fala, toda a criação louva ao Senhor. Toda a criação. Então, até o salmista fala assim, terra, mar, né, animais, aves, né, sol, lua, estrelas, todos louvam ao Senhor. Quando é que a criação louva ao Senhor? Quando ela obedece os limites e aquilo que Deus determinou para ela. Então, o sol, por exemplo, tem a trajetória dele certinha, a Terra gira sobre o seu eixo em 24 horas, a Lua, ela tem ali o seu movimento ao redor da Terra, tudo cronometrado. Eles não saem fazendo o que eles querem. Os animais, quando chega na época da migração, eles migram e tudo mais. Então, o único ser da criação que não tem dificuldade para adorar a Deus é exatamente o homem, por causa do pecado. E Jesus ele veio resgatar. O Pai procura verdadeiros adoradores, né, para adorar toda a criação. E a grande prova disso, quando Noé construiu a arca, como é que eu vou trazer os animais grandes, pequenos, bravios e tudo? Não, todos vieram.
Deus mandou todos eles obedecerem. Interessante. E, para terminar aqui, eu gostaria de enfatizar que Jesus, ele falou, né, ali para os fariseus, os saduceus, para os discípulos, fala assim, ó, como nos dias de Noé, será os dias do Filho do Homem. E ele fala assim, casavam, bebiam, davam-se em casamento e não o perceberam. Desapercebidos. Não perceberam até que todos foram levados pelo dilúvio. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente o seguinte, ó, há um mundo que está desapercebido. Deus está operando, Deus está realizando uma grande salvação, mas um mundo que está distraído com as coisas que estão acontecendo, boas e ruins, mas o mundo está distraído, né? Eles não estão voltados para as coisas de Deus. Mas acontece o seguinte, os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Inclusive, quando Jesus falou, né, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, em que a terra se encheu de corrupção e violência, hoje você abre todos os jornais, né? Internet, tudo é corrupção e violência em todos os lugares. Né? Corrupção no governo, nos costumes, na moral, em todos os aspectos, né? E violência das drogas e tudo mais, da guerra e tudo mais. Então, tudo isso mostra uma coisa, Jesus breve vem, mas há um mundo que está desapercebido. E tal como aconteceu nos dias de Noé, que foi uma surpresa para eles, o dilúvio, também vai ser uma surpresa para muitos, o toque da trombeta, o arrebatamento da igreja. Então, a palavra que nós temos, sobretudo para você, é esta, olha, não esteja desapercebido com relação às coisas de Deus. Né? Busque ao Senhor, prepare-se para a vinda de Jesus. Os sinais da vinda do Senhor estão se cumprindo e breve Jesus virá. Amém. Um detalhe importante que compara, o pastor Alexandre falou, a porta aberta, quem fechou a porta da arca? A palavra fala, e o Senhor o fechou por fora. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando será esse dia? E Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Então, o arrebatamento da igreja, também nós perseveramos, a porta da graça está aberta e Deus quer que muitos ainda são... Jesus falou que há muitas ovelhas que eu quero que venham para o meu aprisco. Verdade. É um momento de decisão, um momento de vigilância, porque quando Deus mandar fechar a porta, vai ser o momento que vai falar, vai filho buscar a tua noiva, a sua igreja, e num piscar de olhos estaremos na eternidade com o Senhor. Glória verdade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Isso. Ele ainda está perto, ainda podemos buscá-lo. E você tem essa oportunidade de buscar esse Deus maravilhoso ainda. É interessante porque Jesus não voltou ainda, porque ainda há alguns que ainda não foram chamados, né? Então, você que ainda não foi chamado, mas sabe que o seu lugar não é aí nesse mundo, então, fique atento, porque a qualquer momento ele pode te chamar. Né? Amém. E se você quiser encontrá-lo, feche a porta do seu quarto, busque em oração, leia a palavra, e Deus vai te revelar a sua vontade. Né? Se você precisar de ajuda, procure uma das nossas igrejas, Cristã Maranata, e assista um culto conosco. Certamente Deus vai falar ao seu coração ali também. Então, Deus está agindo pelo seu espírito. E o tempo da oportunidade é enquanto a arca está sendo construída. Depois, quando ele terminou a arca, entrou, a porta fechou. A porta da graça vai se fechar. Né? E ele ficou ali esperando as águas do dilúvio. Então, vai ter uma hora que a porta vai fechar. Mas você precisa estar do lado de dentro para que você faça parte dessa tão grande salvação. Amém. Amém.
Glória a Jesus. Despedimos assim de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor.